existe algo no deserto americano que os nativos se recusam a mencionar pelo nome. Uma entidade que não é animal, mas também não é mais humana. Eles caminham entre nós, imitam nossas vozes e, segundo a lenda, podem vestir a pele de outras criaturas. Hoje nós vamos entrar no território proibido dos Skinwalkers. Se você não me conhece ainda, eu sou o Ismael, e seja bem-vindo ao Quadrante. Enquanto eu estava escrevendo esse roteiro aqui, eu me lembrei de uma história. Sim, eu sei, tenho várias histórias, mas lá vai mais uma. Meu primeiro emprego foi de menor aprendiz em um mercado. Eu tinha lá meus 15 anos e depois que o meu contrato acabou, eu só queria saber de uma coisa: dormir. Sim, dormir. Isso porque eu trabalhava à noite e treinava na academia logo em seguida. E de manhã era a escola cedo. Ou seja, não conseguia ter um sono legal. Então, depois que meu contrato acabou, eu comecei a dormir bastante à tarde. Mas em um dia em específico, o meu irmão mais novo estava na escola e ele estudava à tarde e eu dormia. Enfim, mas nesse dia eu me lembro de ter acordado e quando eu acordei, eu vi ele chegando na porta do quarto. E ok, você deve estar pensando: tá, mas o que tem de mais nisso? Mas é aqui que a história fica bem macabra. Eu, na verdade, estava em uma espécie de sonho ou sei lá o que, mas era bem real. Ou seja, o meu irmão não tinha chegado da escola ainda. Aí você deve estar pensando: beleza, mas isso é algo normal. E bom, acredito que seria, se logo em seguida eu não dormisse e escutasse barulhos de sinos e uma voz feminina bizarra me chamando. Sim, foi isso que aconteceu. E para piorar, pareceu que essa voz feminina era uma espécie de sucubus ou algo do tipo. Eu vi ela em cima de mim, querendo fazer... Bom, você sabe bem o que. Cara, até hoje não sei bem o que era aquilo. Só lembro de ter ficado com medo e pensando que eu estava indo de Vasco. Mas logo em seguida meu irmão apareceu. E pelo menos eu não estava mais sozinho com essas bizarrices. Sendo skins ou não, era algo que estava além da minha compreensão. Mas o que de fato são essas criaturas bizarras? É isso que você vai descobrir agora. Na cultura navajo, falar sobre isso abertamente não é apenas um tabu, é um convite. Dizem que ao pronunciar o nome você atrai a atenção deles. Eu lembro da primeira vez que ouvi sobre isso, navegando sozinho à noite pela internet. Aquele arrepio na espinha não era apenas medo de fantasma. Era um instinto primitivo de que eu estava sendo observado e talvez caçado. E 90% das pessoas que relatam encontros dizem a mesma coisa. O silêncio da noite muda antes deles aparecerem. O problema não é apenas o monstro, é o que ele representa. O Skinwalker é, na lenda, uma bruxa ou xamã corrompido que alcançou o nível máximo do mal. O terror aqui é a incerteza. Eles podem ser o coiote que te encara por tempo demais, o lobo que corre ao lado do seu carro a 100 km por hora, ou pior, alguém pedindo ajuda na beira da estrada com uma voz que soa quase humana, mas com algo terrivelmente errado na entonação. Mas o que cria essa abominação? A causa raiz é a transgressão humana. Para se tornar um Skinwalker, a lenda diz que o xamã deve cometer o ato mais hediondo possível: tirar a vida de um membro da própria família. É a quebra total da empatia, da alma e da humanidade em troca de poder e imortalidade. É o mal causado pela ganância absoluta. Seria o Caim o primeiro Skinwalker da história? Vou deixar essa dúvida com você. E por que isso impacta você? Aí no conforto da sua casa, porque a figura do Skinwalker explora o nosso medo mais profundo, o vale da estranheza, a consequência de encontrar ou até mesmo ficar obcecado por essas histórias é a paranoia. Você começa a duvidar do que vê,
Aquele barulho no quintal deixa de ser um gato. A voz chamando seu nome ao longe, será que foi o vento? O mundo se torna um lugar hostil e vigiado. Hoje em dia, a internet transformou isso em um circo. A maioria das pessoas trata o Skinwalker como uma trend. Grupos de amigos pegam câmeras e invadem reservas indígenas, desrespeitando a cultura local. E eles saem por aí caçando essas entidades por likes. Eles tratam o mal ancestral como um entretenimento barato. Mas será que provocar algo que você não entende é o caminho certo? Transformar folclore sagrado e perigoso em piada? Se essas entidades se alimentam do medo e da atenção, ir até o deserto gritando por elas não é coragem, é estupidez. Você está abrindo portas que talvez não consiga fechar. Agora, esqueça os fóruns anônimos da internet por um minuto. Vamos falar de fatos documentados. Em 1994, Terry e Gwen Sherman compraram uma propriedade em Utah, que hoje conhecemos com o infame Rancho Skinwalker. Logo após a mudança, eles encontraram um lobo, mas não era um animal comum. Era 3 vezes maior que um lobo normal. O animal se aproximou da família pacificamente, até que de repente atacou um bezerro preso no curral. Terry, o pai, não hesitou. Disparou vários tiros de rifle de alto calibre a queima-roupa. Tiros daqueles derrubariam um urso. Terry viu as balas atingirem a carne, ouviu o impacto, viu pedaços de pele voarem, mas não houve sangue. O animal não caiu, ele apenas soltou o bezerro, olhou nos olhos de Terry com uma calma aterrorizante e fria e afastou-se a caminhar, como se as balas fossem picadas de mosquito. A família Sherman percebeu naquele momento que não estava a lidar com a natureza, mas com algo que desafiava a própria realidade e as leis da física. Esse sentimento de vulnerabilidade absoluta pode acontecer com qualquer um, não precisa estar no deserto. É aquela sensação de que não importa o quão seguro você acha que está, existem forças antigas que não seguem as nossas regras. É o sentimento de ser a presa. Mas então, qual seria a solução? Não existe uma arma física contra isso. A solução é comportamental e baseada no conhecimento. A proteção contra o desconhecido é o respeito. Entender que existem limites que não devemos cruzar e que o medo deve ser gerido com sabedoria, não com imprudência. A solução é se educar sobre essas lendas, não para desafiá-las, mas para entender a psicologia humana e as culturas antigas que tentam nos avisar. Ao aplicar o respeito e o estudo, você para de ser uma vítima do medo e passa a ser um observador consciente. Você aprende a diferenciar o perigo real da paranoia, e o benefício é a paz de espírito. Você entende que histórias como a do Skinwalker servem para nos lembrar de manter nossa humanidade intacta, pois perder a humanidade é o que cria os verdadeiros monstros. Eu quero que você encare esse medo, não indo ao deserto, mas mergulhando nessas histórias com a mente aberta. O medo controlado nos faz sentir vivos. Analise o que te assusta, porque a ideia de algo que parece humano, mas não é, te aterroriza tanto. Talvez porque nós, os seres humanos, temos a tendência de temer aquilo que é desconhecido. E a cada vez que mergulhamos nessas histórias e lendas bizarras, nos lembramos disso. Mas o medo faz parte da nossa natureza. E a busca pelo desconhecido também. Como dizem os mais velhos da tribo, o mal só pode entrar se você o convidar. Aqueles que sobreviveram a encontros inexplicáveis muitas vezes saem com uma nova apreciação pela luz do dia, pela família e pela segurança do lar. O medo nos ensina o valor do que temos. Então não ouse entender o que para você não tem uma explicação lógica ou satisfatória. Talvez a resposta não seja tão agradável. Se você quer continuar explorando os mistérios desse mundo com segurança e inteligência, você precisa fazer parte da nossa comunidade. Aqui, nós acendemos a luz sobre o desconhecido. Então se inscreva no canal e deixe seu like se você tem coragem de ouvir a próxima história. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.